do distanciamento social para fazer valer a bandeira vermelha. Governador Eduardo Leite alerta que período crítico da Covid-19 no Rio Grande do Sul pode durar mais 2 ou 3 semanas. Taxa de ocupação da UTI do Hospital Conceição está em 93%. Dólar tem avanço de 32,5% em 2020 e pressiona preços de itens que dependem de insumos importados para a produção. Governo federal estende por mais 15 dias a restrição para a entrada de estrangeiros no Brasil. Indústria eletroeletrônica projeta queda no faturamento entre 20% e 40% no Rio Grande do Sul. Prefeitura do Rio de Janeiro e Polícia Militar interditam pagode para mais de 1.000 pessoas na zona norte da cidade. Justiça proíbe governador do Distrito Federal de abrir bares e restaurantes. Espanha abre fronteiras para vizinhos europeus e Itália registra o menor número de mortes por coronavírus desde março. Advogado Frederic Wassef deixa a defesa do senador Flávio Bolsonaro sob argumento de que está sendo usado para atingir a família Bolsonaro. Homem é morto com golpe de faca no centro de Porto Alegre. Polícia acredita que Silmar Moraes de Souza, de 44 anos, foi vítima de latrocínio. Crime aconteceu na Marechal Floriano, perto da Andradas. Suspeito é um homem que praticou mais 2 assaltos na região. Um pouco mais tarde, no bairro Floresta, outro caso de pessoa morta à facada. O nome da vítima, também um homem, ainda não foi divulgado pela polícia. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. 97,5. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva a informação da cidade, que é notícia. Oferecimento, Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. 6h47, 6h47, estamos iniciando Rota na sua primeira edição desta segunda-feira, 22 de junho de 2020, tempo nublado em Alegrete, temperatura 19 graus em nossos estúdios aqui na Andradas 186, centro de Alegrete. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 Minuano FM, 34 anos. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp à disposição dos nossos ouvintes 991-53-0303. De que vale encarar a vida com angústia e negatividade? Sabemos que o amanhã é incerto e às vezes o rumo que levamos não é o que desejamos. Mas há portas que se podem abrir quando escolhemos ser otimistas. Tenha fé e olhe o horizonte com esperança. Olhe para o futuro com esperança e acredite em um amanhã melhor. Não ganhamos nada em sermos pessimistas. Pelo contrário, é a fé que nos leva a conquistar nossos sonhos. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! Agora são 6h49, 6h49, 19 graus a temperatura em nossos estúdios, a nossa temperatura ambiente aqui nos estúdios da Minuano. Nós vamos até às 8 horas com muita informação. Giovanni, bom dia. Bom dia, Lismar, sucesso aí para você na condução do Rota 97, primeira e também de segunda edição, aqui na Minuano FM, né? 34 anos, levando a informação para todos vocês. E falando em 34 anos, queremos agradecer a manifestação, viu, Lismar, no finalzinho do programa, o Dr. Bolson, né? O Dr. Bolson, que é vereador também aqui no Alegrete, mandar uma mensagem muito linda, o qual eu quero repassar também para os colegas, o qual ele homenageia, dizendo que realmente a Minuano tem uma programação musical, tem um jornalismo sério, comprometido com a sua comunidade. Então, obrigado quando a gente recebe esses elogios, né? Principalmente de um médico conceituado no Alegrete e também ouvinte da Minuano e também ele que é vereador aqui na cidade. Obrigado, doutor Bolson, em nome de toda a equipe da Minuano FM. Bom, meus amigos, se assim posso chamá-los, já se passaram 173 dias do ano. Estão faltando 193 para 2021. Hoje é Dia Mundial do Fusca, hein, Lismar? Quem não teve um Fusca, hein? Sabe que eu confesso para
para você que foi meu primeiro carro, né? Meu sonho era comprar um carro. Eu me lembro ainda que o Paulinho Flores foi que me financiou ainda, era dele, né? E me facilitou assim os pagamentos. Então a gente faz esse registro, até porque hoje, né? Fazer esse registro aí, porque realmente quem não teve um Fusca um dia na vida, né? E eu fui um deles. Então hoje, para quem realmente nas datas comemorativas, né? Quer saber, hoje também é o Dia Mundial do Fusca. 6h50 Rota 97 na sua primeira edição dessa segunda-feira, 22 de junho. Vamos com o nosso balanço da Covid-19 aqui no Rota, primeira edição. No Brasil, nós temos até o momento 1.086.990 casos confirmados em todo o país, com 50.659 mortes no Brasil. No Rio Grande do Sul, temos até o momento 19.348 casos aqui no Rio Grande do Sul, 434 óbitos, 15.741 recuperados aqui no estado, 81% dos pacientes. Em Alegrete, 31 casos positivos, 16 recuperados e 13 ativos. Ontem tivemos mais um caso confirmado de uma mulher de 61 anos aqui em Alegrete. Portanto, Alegrete chega a 31 casos positivos nesta segunda-feira, 16 recuperados e 13 ativos. Desses, 4 pessoas hospitalizadas e 9 em isolamento domiciliar. São 95 pessoas em observação inicial, 404 pessoas testadas com 363 testes negativados, 10 aguardando resultados de exame e até o momento 2 óbitos aqui no município. Na Santa Casa de Caridade são 9 leitos ocupados, 5 pacientes na UTI e 4 na unidade aguardando resultado. 6h52, 6h52. E um bom dia mais uma vez aí para você que já está acordado, você que está acordando agora, seja bem-vindo aí na programação da Minuano, muito obrigado mesmo. Fazendo um registro aqui porque no domingo, ontem a SAMU comemorou 9 anos em Alegrete. O SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência, foi implantado em Alegrete no dia 21 de junho de 2011. Lá se vão 9 anos, de serviços prestados à comunidade, salvando vidas, com dedicação e também muito profissionalismo. Queremos aqui nesse dia enaltecer aqui, registrar e parabenizar a todos os integrantes da SAMU, sejam os socorristas, os enfermeiros, os motoristas e os atendentes. Então, nosso reconhecimento a vocês, que realmente são uns heróis que salvam muitas vidas aqui no Alegrete. Parabéns a SAMU, 9 anos em Alegrete. Parabéns aí. Olha, um trabalho imensurável. Sensacional, né? Salvando vidas, SAMU, pessoal da equipe do SAMU, vai aqui o nosso abraço, a nossa homenagem no dia de hoje. Rota primeira edição dessa segunda-feira, 22 de junho, tempo nublado, temperatura 19 graus. E fazendo um pedido aqui, né, atendendo mais uma vez a solicitação do Dr. Erasmo Guterres Silva, ex-prefeito do município, médico também no Alegrete, que esteve aqui há poucos dias, fazendo um pedido, viu, Luiz Mário, referente àquela campanha. Hoje é segunda-feira, você que vai para o centro, né, quiser colaborar, pois o pessoal está arrecadando recursos para comprar os testes rápidos. Cada teste custa em média R$90. Você pode colaborar na agência 2131, conta corrente 16.570, controle 0 da Unicred, é na conta da Associação Médica aqui do Alegrete, o qual a presidente é a doutora Marilene Campagnolo. Então é importante que o pessoal, né, colabore, porque realmente o que é pouco para você é muito para quem precisa, né, pessoal, porque muitas pessoas não têm condições de pagar esse teste aqui. É a oportunidade da comunidade colaborar. A partir de hoje, o pessoal já pode fazer a sua doação na agência 2131, conta 16.570, controle 0 da Unicred. Daqui a pouco a doutora Marilene vai estender essa informação, reforçando o pedido da comunidade para colaborar com esta campanha junto à Unicred. Daqui a pouco teremos mais informações sobre esta campanha. E é importante que a gente diga já aqui de que qualquer valor é aceito. Depois a pessoa pode se assustar. R$90? Eu não tenho 90, mas tem 10, tem 5, pode doar, não tem problema nenhum. 6h54, vamos agora com o Minuto do Esporte aqui no Rota primeira edição, Giovanni. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da Fronteira Oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro, 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, na Avenida Tiaraju, bairro São Pastu. E Padaria Dom Fernando, uma família inteira trabalhando diariamente para você. Aberta a partir das 7 horas da manhã, com pães e biscoitos novinhos. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas, 514.
Amigos do Futebol Clube marcaram um golaço no campo social. Como já diz o nome, Amigos Futebol Clube, uma equipe criada em 2016 na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre, deixaram o esporte de lado para marcar um gol bonito fora dos gramados. Os jogadores se uniram e arrecadaram alimentos para entregar cestas básicas às famílias carentes do bairro Umbu, naquela cidade. Foram arrecadados mais de uma centena de cestas básicas e foram atendidas mais de 100 famílias. Um dos organizadores, o vendedor ambulante Marcos Silva, e atleta inclusive do time, diz o seguinte, que agora a próxima etapa é arrecadar doações para fazer um sopão comunitário. Aqui no Alegrete, um exemplo de solidariedade também foi dado pela equipe, o time do Boca Juniors, que arrecadaram alimentos e formaram cestas básicas para doação. Projeto assinado pelo presidente da República altera os contratos dos jogadores. E o presidente Jair Bolsonaro assinou na última sexta-feira uma medida provisória que altera os contratos entre os clubes e os atletas. O meu contrato anterior, o mínimo do prazo entre um clube e o jogador era de 90 dias. Agora o contrato mínimo é de 30 dias. A medida entrou em vigor e será provisória por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Para ter validade, em definitivo, precisa ser aprovada pelo Congresso. Recordar é viver, e a seleção brasileira de 1970, formada pelo alegretense João Saldanha, o João Sem Medo, e depois treinada por Zagallo, até hoje é a única seleção do Brasil a conquistar a Copa do Mundo com vitórias nas eliminatórias e durante a Copa do Mundo, lá no México em 70. Foram um título e uma conquista invicta, com 100% de aproveitamento. No time tinha Félix, Carlos Alberto, o capitão, Clodoaldo, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e o grande Pelé, o rei do futebol, entre outros. Naquele timaço inigualável tinha um gaúcho Everaldo Marques da Silva, lateral esquerdo do Grêmio, que mais tarde faleceu em um acidente automobilístico na BR-290, perto de Porto Alegre. Torcida liberada na Hungria, e os clubes húngaros poderão ter a partir de agora espectadores em seus jogos. O campeonato húngaro retornou no último dia 23 de maio. A partir do dia 28 agora de junho, os clubes foram autorizados a receber público, respeitando as medidas sanitárias, como deixar 3 cadeiras desocupadas entre um e outro torcedor. Essa decisão foi tomada pela federação, porque o estado de emergência foi suspenso pelo governo húngaro. Jogos de tênis no Brasil e no mundo já tem data para voltar, e os circuitos de tênis, tanto feminino como masculino, suspensos desde março devido à pandemia do coronavírus, serão retomados a partir do início de agosto. Os torneios estão obedecendo o calendário de jogos divulgados anteriormente. A partir do dia 5 de agosto começa os jogos de tênis no Brasil e no mundo afora. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento a Cal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Cal Centro Comercial, Davi Canabarro, 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphal e filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando inteira para você. Diariamente, a Padaria Dom Fernando abre a partir das 7 horas na Rua Barão do Amazonas, 514. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 6 horas 58 minutos e meio, temperatura 19 graus, tempo nublado em Alegrete nesta segunda-feira, 22 de junho. E uma informação aqui, Luiz Mário, claro que é do esporte também, mas é importante destacar, né, para quem gosta de esporte de alta velocidade, ou seja, a Fórmula 1, né? Ontem tivemos a informação de que a Fórmula 1 deve voltar em julho, e na semana que passou, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, oficializou que no dia 5 de julho realiza a primeira prova do ano na Áustria, né? E a novidade desse ano será o circuito de Sakir, no Bahrein, uma pista oval que será pela primeira vez a receber essa prova de Fórmula 1. Tá aí um esporte, né, que o pessoal perguntava alguns dias atrás quando iria voltar o automobilismo, a Fórmula 1 no mundo. Ainda sobre o esporte, o Palmeiras confirmou casos de Covid-19 no elenco do Palmeiras, inclusive um jogador do Palmeiras foi afastado. Lamentável essa situação aí da Covid-19 lá no Palmeiras, em São Paulo. 6 horas 59 minutos e meio. Uma informação também aqui sobre o sorteio, né, do
programa Nota Gaúcha ficou para junho, ficou adiada. E é importante lembrar, né, de que previsto para o sorteio do junho do programa Nota Fiscal Gaúcha não será realizado. A medida é necessária devido à suspensão dos sorteios da Loteria Federal. Conforme anunciado anteriormente, os sorteios mensais de março, abril, maio não haviam sido realizados. Portanto, né, mas não teremos então o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha no mês de junho. 7h vem em Notícia da Hora direto ao ponto via Rede Gaúcha Sat. Nós voltamos logo após. Não saia daí, fica aqui, fica minuano. Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Cremers, em ação pela saúde. No sinal 7h, a equipe Gaúcha ZH mobilizada para conectar você com o novo dia. O governo do estado vai anunciar ainda hoje se acata ou não recursos de cidades que questionam medidas mais restritivas a atividades comerciais e serviços a partir de amanhã. Mariana Secom. E essa análise deve ocorrer nessa manhã, Macedo, porque as prefeituras que se enquadraram na bandeira vermelha, que é uma bandeira que representa um alto risco de avanço do coronavírus, tiveram o prazo até a tarde passada para enviar ao governo do estado justificativas para que elas saiam da bandeira vermelha. Essas justificativas serão analisadas hoje pelo gabinete de crise do governo estadual e à tarde o governo vai anunciar se considerou algum argumento das prefeituras que não concordaram com a bandeira vermelha e se haverá mudanças no enquadramento. Portanto, a partir de amanhã começa a vigorar a restrição da bandeira vermelha aqui no Rio Grande do Sul. São 133 cidades sujeitas a essas regras mais rígidas que fazem parte de 4 regiões. É a região de Porto Alegre, a região de Canoas e Novo Hamburgo, também tem a região de Palmeira das Missões. E Porto Alegre não apenas não contesta a bandeira vermelha, como já determina restrições a partir de hoje. Pedro Quintana. E estão liberados para trabalhar os profissionais autônomos, liberais e microempreendedores individuais. Nos shoppings podem abrir farmácias, supermercados, bancos e lotéricas. Já os restaurantes agora vão ter de fechar até às 5 horas da tarde. Nada muda com relação às academias, que podem funcionar com um distanciamento de uma pessoa a cada 16 metros quadrados. O mesmo vale para salões de beleza, que devem seguir com 30% de ocupação. Cultos e missas podem ser realizadas com restrição de até 30 pessoas. A Arquidiocese de Porto Alegre determina o fechamento de todas as igrejas da cidade a partir de hoje. Medida é decorrência do avanço da Covid-19. Em nota oficial, o arcebispo Dom Jaime Spengler informou que apenas as secretarias paroquiais vão permanecer abertas para atendimento. Mais um secretário da Saúde do Rio de Janeiro deixa o cargo em pouco mais de um mês. Kelly Matos. Anunciou há pouco, Macedo, a sua demissão o secretário estadual da Saúde do Rio, Fernando Ferri, e disse que está pedindo exoneração, agradecendo ao governador, porém dizendo que tentou resolver graves problemas que estamos vendo na saúde. Pediu desculpas à população e disse que havia tentado melhorar as coisas. Um dos motivos alegados para a demissão foi a pressão que ele vinha sofrendo para continuar pagando contratos com suspeitas de irregularidade. Entre os casos em investigação estão contratos para a construção de hospitais de campanha para atender vítimas da Covid-19. Na semana passada, o Ministério Público Federal denunciou 17 pessoas por danos à saúde do Rio de Janeiro em decorrência de uma operação que era desdobramento da Lava Jato. Lembrando que o secretário tinha sido anunciado no cargo no dia 17 de maio e ficou pouco mais de um mês no cargo.
Sem doença pré-existente, jornalista de 28 anos morre de coronavírus no interior de São Paulo após ficar 45 dias hospitalizada. Letícia Fava estava internada em um hospital particular de Jundiaí. Ela trabalhava na Universidade do Futebol e lamentou o ocorrido nas redes sociais. Piora a situação das UTIs da Grande Porto Alegre. Direto ao ponto, Daniel Escola. Cedo de ontem para hoje, leitos de UTI em hospitais na região metropolitana de Porto Alegre, ocupados por pacientes com coronavírus, ganharam 10 novos pacientes. Saltou de 133 para 143 internados em estado que exige mais cuidado com o uso de respiradores. Pela primeira vez desde o início da pandemia, pacientes com Covid-19 representam quase 20% de todas as vagas em UTIs. A situação só não é pior porque o número de pacientes que ocupam esse tipo de leito por outros problemas caiu de ontem para hoje. Ao todo, os hospitais da Grande Porto Alegre têm 1.024 leitos de UTI. Polícia de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, investiga assassinato em supermercado provocado por briga a respeito do uso de máscara. Caso aconteceu na noite de sábado. Segundo o relato de testemunhas, Aldori Somavila Cardoso, de 36 anos, tentou entrar no estabelecimento sem o acessório e foi barrado pelo gerente e filho do proprietário, Jonas Macedo da Silva, de 32 anos. Irritado, Aldori puxou de uma faca e agrediu Jonas com 2 golpes na barriga. Mesmo ferido, o comerciante sacou de um revólver e matou o agressor com 2 tiros. 7 e 6, 18 graus a temperatura. O inverno começou apenas no calendário. A temperatura tem sido amena nos últimos dias e deve continuar assim hoje, Cleocum? Deve continuar com temperatura amena hoje e também amanhã. E ainda na quarta-feira. As temperaturas só vão começar a diminuir na quinta-feira com a chegada da chuva. E entre sexta, sábado e domingo é que a gente vai ter um frio mais intenso tomando conta do estado. Hoje a gente tem agora pela manhã algumas áreas com chuva ali na parte das Missões e depois na área mais central do estado, mas de forma muito localizada. E a tendência é que perto do meio-dia para tarde o céu volte a abrir em toda a região. Amanhã a chuva fica restrita ao Uruguai e a gente volta a ter muito calor à tarde aqui no estado. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Mundo ultrapassa a marca de 9 milhões de contaminados pela Covid-19. Segundo o site de estatísticas Worldmeter, o total de mortos passa de 468 mil. Nos Estados Unidos, 12 estados batem recorde de casos e Casa Branca já se prepara para uma eventual segunda onda da pandemia. Flórida e Carolina do Sul, por exemplo, superaram pelo 3º dia seguido o total de novos registros da doença. Porto Alegre tem aumento na oferta de ônibus a partir de hoje. Kathleen Moreira. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a demanda de passageiros aumentou 14% na primeira semana de junho em comparação com a última semana de maio. Apesar do aumento, atualmente são transportados em média 312 mil passageiros por dia, o que representa 38% da demanda de uma semana típica antes da pandemia de coronavírus. As alterações pegam bastante também nos horários de pico da manhã e há acréscimo de viagens nas linhas 110 Restinga Nova via Tristeza, 209 Restinga, 211 Restinga Velha, 289 Rincão Oscar Pereira, 281 Campo Novo, 510 Auxiliadora e 346 São José. Todos os detalhes dessas linhas e as alterações estão em gaúchazh.com. Agora em Notícia na hora certa. Oferecimento Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim.
Sotren. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. 7h09, 7h09, vamos falar com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Temos novidade na questão da bandeira laranja aqui no município. Decreto de ontem já está autorizando a abertura do comércio nesta segunda-feira, mas o prefeito nos dá mais detalhes agora. Bom dia, prefeito. Bom dia, Luiz Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Minuano. Luiz Mário, pois então, nós fomos surpreendidos nessa madrugada, né, quando tivemos a informação de que ontem, próximo à meia-noite, o governo do estado larga um novo decreto, reconsiderando a questão do dia 23 como retorno da nossa região à bandeira laranja, autorizando os municípios a partir de hoje, 22, portanto, estarem com as suas atividades não essenciais já em funcionamento. Ao mesmo tempo que a gente comemora, porque é exatamente isso que a gente gostaria de ter desde a semana passada, quando nós vínhamos discutindo e argumentando que nós não teríamos por que entrarmos na bandeira vermelha, nos deixa bastante apreensivos no sentido dessa mudança abrupta a todo momento. A regra do jogo está mudando durante o jogo, durante o campeonato, e isso não é legal. Agora vínhamos escutando as notícias da Gaúcha, através da rádio Minuano, e já dando argumento para que os municípios também, que entrarão para a bandeira vermelha a partir da manhã, estão contestando, e isto vai acabar gerando uma dificuldade cada vez maior do governo do estado de implementar o controle, o isolamento social controlado. Então, retorno, ao mesmo tempo que a gente comemora, porque é isso que nós gostaríamos, né? Inclusive estávamos com a nossa turma da fiscalização, o setor da fiscalização, trabalhando todo final de semana, onde a orientação era de que íamos cumprir a determinação do estado, não iríamos antecipar, embora houvesse alguma notícia de que alguns municípios já a partir de segunda-feira estariam retornando às suas atividades. Nós tínhamos acordado aqui que não, já que o estado tinha sido sensível ao a nossa pauta de retorno à bandeira laranja, nós iríamos cumprir a determinação do estado, que seria somente a partir de amanhã. Mas a regra do jogo, como eu disse, está mudando a todo momento, e a gente não se surpreenda que amanhã a regra mude de novo, né? Então vamos tocar aí semana nova, retornando às atividades, mas deixando muito claro de que foi dado o aviso que nós estamos numa situação delicada com relação ao combate ao coronavírus aqui na cidade. Ontem nós tivemos a confirmação de um novo caso, e hoje nós teremos algumas reuniões aqui onde serão levantadas algumas questões, como uma maior restrição além daquilo que está previsto na bandeira laranja pelo estado. Haja vista que nós estamos presenciando o abuso de alguns setores da população que não estão se apercebendo da gravidade da situação pela qual nós estamos passando. Então, se nós não tomarmos algumas medidas restritivas, além daquelas que estão previstas na laranja, porque nós vimos com a bandeira laranja que as coisas estavam indo num rumo ruim, tanto que aumentamos bastante o número de confirmados nessa última semana. Então, para que nós não percamos a oportunidade que nos foi dada de retorno à bandeira laranja, nós deveremos estar tomando algumas medidas aí a partir de hoje, restringindo as atividades consideradas não essenciais, para que nós não percamos, né, todo esse embalo que nós vínhamos com um resultado excelente desde o início, e que nos últimos dias nós tivemos aí uma dificuldade maior em virtude do relaxamento aí das medidas, tanto nossa, vamos dizer assim, do Poder Executivo, porque a gente vinha acreditando que as pessoas estavam entendendo a dificuldade, mas também a população está facilitando em alguns momentos. Aí nós deveremos tomar algumas medidas mais restritivas. E esse é o risco que corremos, né, prefeito, em relação à questão da bandeira. Voltamos à bandeira laranja, podemos aí relaxar na questão das restrições, não é por aí? Não, muito pelo contrário. Eu acho que nós devemos tirar como lição esses dias que nós passamos nessa última semana, com uma semana bastante pesada, uma semana de muita angústia para todo mundo, e que nós precisamos
olhar o lado positivo, ou seja, para que nós possamos entender o quanto é ruim estarmos na bandeira vermelha e que não queremos retornar para ela, mas para isso nós precisamos fazer o dever de casa. Precisamos todos continuarmos alertas com as medidas restritivas que estão impostas sendo observadas, sendo cumpridas, sob pena de semana que vem nós aumentarmos muito os nossos números aqui e aí sim retornarmos para a bandeira vermelha e ficarmos de 14 dias, que a gente sabe que não é nada bom para a sociedade como um todo. Nós temos 10 leitos para a Covid-19 na Santa Casa, prefeito? 10 leitos UTI e 10 leitos para casos clínicos, pessoas que estão com síndrome respiratória aguda grave, não tem ainda o diagnóstico confirmado, essas pessoas são internadas nesses outros 10 leitos que tem ali, aguardando o resultado e na medida que agrava a situação, tem o leito de UTI. Então são 10 de um lado e 10 do outro. Então nós temos, na verdade, ali são 20 leitos reservados exclusivamente para pessoas com síndrome respiratória aguda grave e, logicamente, que os de UTI estão específicos ali para os já confirmados e com situação agravada, porque tem os respiradores, inclusive, né? 10 leitos de UTI, 5 ocupados, né, prefeito? Isso. Prefeito, então dos hoje... leitos de UTI tem 5 e do outros 10 leitos tem 4. Tem 4, né? Prefeito, então hoje abre o comércio normalmente? Hoje retorna o comércio normalmente, né, observando todos os cuidados aí que o pessoal está cansado de saber quais são as medidas. É importante que todo mundo fique atento. Tá certo, prefeito. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Osmar. Um abraço aí, boa semana a todos. Sete horas 16 minutos e meio, Rota 97, primeira edição desta segunda-feira, 22 de junho, tempo nublado em Alegrete. E uma informação aqui para o pessoal que pretende hoje buscar informações e também serviço do IP. Obrigado ao Anélio Cardona, ele que é o gerente regional do IP, aqui do Alegrete, com sede na nossa cidade e atende mais de 7 cidades aqui na região, informando que hoje pela manhã, na segunda-feira, o IP estará aberto das 8 até as 12 horas. Atendimento hoje das 8 até as 12. Vamos agora, Giovanni, com o nosso Flash News aqui no Rota 97 em sua primeira edição. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou no sábado o pedido do governo do estado que pedia a suspensão da liminar que autorizava o município de Garibaldi a voltar para a bandeira laranja. O retorno à bandeira vermelha, o comércio da cidade deverá fechar as portas novamente. A Brigada Militar acabou com mais uma festa clandestina que desrespeitava a proibição de aglomeração devido à pandemia do novo coronavírus. Em Canoas, o efetivo 15º BPM foi mobilizado na madrugada deste sábado para interromper um evento que ocorria em um salão do bairro Rio Branco. Os policiais militares constataram 138 pessoas, sendo 104 adultos e 34 menores de idade. A Polícia Federal cumpriu no início da manhã de sábado 2 ordens judiciais, sendo um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão no âmbito da Operação Camilo, que investiga supostos desvios de recursos públicos destinados para a saúde em Rio Pardo. Houve a prisão de uma ex-servidora do cargo de confiança da Secretaria Municipal de Saúde em 2017. A mulher, de 62 anos, foi detida em casa na área central da cidade e conduzida até a delegacia. A Polícia Federal verificou que a pistola calibre 9mm apreendida em São Borja havia sido modificado para funcionar como metralhadora, possibilitando que fosse efetuados disparos em rajada. A arma, cuja numeração estava raspada, foi encontrada junto com uma submetralhadora calibre 22 durante a ação da Polícia Rodoviária realizada na sexta-feira em uma residência próxima ao Presídio Estadual de São Borja. A consulta sobre a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, já poderá ser feita na página do participante. Para participar é preciso acessar a página com CPF e a senha utilizados no cadastro do Portal Único do Governo Federal.
e indicar o período em que prefere fazer as provas. O Diário Oficial da União publicou em edição extra, pouco antes das 12 horas de sábado, dia 20, a exoneração a pedido de Abraham Weintraub do cargo de ministro da Educação. O Weintraub havia anunciado na quinta-feira que deixaria o posto. Com a saída dele, assume interinamente como ministro o secretário executivo Antônio Paulo Vogel. O Tribunal de Contas do Estado determinou na quinta-feira a suspensão do concurso público da Câmara de Vereadores de Viamão por indícios de irregularidades. A decisão cabe recurso. A Câmara de Vereadores publicou um comunicado no site informando a suspensão do concurso por tempo indeterminado devido à decisão do TCE. Mais 412 casos de coronavírus foram confirmados no frigorífico JBS Enarrec, em Caxias do Sul, segundo informações do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. De acordo com o órgão, 1.500 funcionários do local foram testados. Os resultados dos exames foram divulgados no final de tarde de sexta-feira. Fica aqui, fica Minuano. 7h20, 7h20. E fazer um registro aqui nesta manhã de segunda-feira, Lismar, lembrando de que a CAAL está um novo local agora para atender os sócios, né? Referentes a atividades administrativas. A partir de hoje, dia 22, o atendimento aos associados da CAAL e demais atividades administrativas será na nova sede da cooperativa agroindustrial Alegrete Limitada, localizada junto à unidade industrial. O endereço é rodovia BR-290, quilômetro 583. Vamos com a previsão do tempo aqui no Rota Primeira Edição, com Kátia Valente da Somar Meteorologia, com o apoio do posto avançado do Detran. Previsão do tempo. Apoio posto avançado do Detran, na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária. Agora é correspondente bancário, onde você pode pagar os débitos referentes ao seu veículo. Posto avançado do Detran. Agilidade e facilidade para seus usuários. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. A semana começa ainda sob a influência de um sistema de baixa pressão aqui próximo ao sul do estado e por isso ainda dá para se dizer que a atmosfera está um pouco instável por aqui. Mas a presença dessas instabilidades trazem mais nebulosidade do que chuva nesta segunda-feira, embora a gente não possa descartar de vez em quando algumas pancadas por aqui. A tendência de temperaturas elevadas para esta época do ano, nada de frio neste início de inverno. Na terça-feira, tempo firme predominando por aqui, a instabilidade perde força e aí nós vamos ter a presença do sol e apenas variação de nuvens, temperatura seguindo esse padrão elevado. Mas aí o tempo muda de vez na quarta-feira, a chegada de uma nova frente fria volta a trazer chuvas e agora esta frente fria vem organizada, pode trazer chuvas com volumes expressivos por aqui, alguns prognósticos indicam volumes de 20 a 30 milímetros acumulados aqui na nossa região. E aí a tendência de que a temperatura diminua com a chegada da frente fria. Na quinta-feira, por exemplo, vamos ter ainda algumas pancadas de chuva na primeira metade do dia e depois o tempo vai melhorando. E aí a temperatura da tarde já não passa dos 16 graus. À noite a temperatura cai bastante e a sexta-feira amanhece fria por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. O posto avançado do Detran em Alegrete, localizado na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismo para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a seu veículo. Você pode pagar com os cartões de débito ou crédito de todas as bandeiras. Posto avançado do Detran de Alegrete, buscando agilidades para seus usuários. Fica aqui, fica Minuano. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor.
Ótica Nova Visão, sempre inovando para oferecer o que existe de mais moderno no mundo óptico. Armações modernas das linhas Ana Hickman, Ray-Ban e Carolina Herrera, e as mais tradicionais de Fati, Rigro, Orlando Bardo e Jean Brage. Na Ótica Nova Visão você encontra as lentes com tratamento Transitions anti-reflexo com alta definição de imagem e garantia de adaptação. Orçamento que cabe no seu bolso. Sampaio 1082, fone 3422-9481. Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida, apresenta o ginseng indiano, uma planta medicinal usada como remédio fitoterápico para combater o estresse e o cansaço provocado por esforço físico e mental. Ginseng indiano aumenta o desejo sexual, reduz os níveis de colesterol e aumenta a força muscular. Venha experimentar esse produto nas farmácias Manipulato, em São Gabriel e Alegrete, na Rua dos Andradas 376, fone 3422 5815. 97,5. 7h25, 7h25, Rota 97, primeira edição pela Minuano FM, nesta segunda-feira, 22 de junho, tempo nublado, temperatura 19 graus em nossos estúdios. E o jovem sargento do 6º RCB recebe referência honrosa. E na semana que passou, a jovem Tiele Guterres Rodrigues, sargento do Exército, recebeu do 6º RCB a dedicação de 9 anos, referência honrosa. A sargento Tiele Guterres Rodrigues agora passa a integrar a equipe de trabalho do Hospital Militar. A jovem Tiele é filha do empresário e fotógrafo Derli Rodrigues e também da professora Cleide Guterres. Nós estamos com Rota na sua primeira edição para Farmácias Manipulato. Nas Farmácias Manipulato de Alegrete São Gabriel você encontra o ginseng indiano, uma planta medicinal usada como fitoterápico para combater o estresse. Manipulato na Andradas 376, fone 3422-5815, Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades rurais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. São 100 anos de história a serviço dos produtores rurais na agricultura e na pecuária da região. Sindicato Rural de Alegrete. Também estamos para ESCO GD, Tecnologia, Energia e Ótica Nova Visão, 726. Agora no Rota 97, o quadro Pelas Ruas da Cidade. Hoje eu vou falar da Rua Floriano Vieira Peixoto. Rua Floriano Peixoto nasceu em Maceió no dia 30 de abril de 1839 e morreu na Barra Mansa no dia 29 de junho de 1895. Foi um militar político brasileiro, primeiro vice-presidente e segundo presidente do Brasil, cujo governo abrange a maior parte do período da história brasileira, conhecido como República da Espada. No dia da proclamação da República, é encarregado da segurança do Ministério de Visconde de Ouro Preto. Floriano se recusou a atacar os revoltosos e assim justificou sua insubordinação, respondendo ao Visconde de Rio Preto o seguinte: sim, no Paraguai tínhamos em frente inimigos, agora aqui somos todos brasileiros. O Marechal Floriano encarnava em sua visão a República não identificada como as forças econômicas denominantes. A cidade de Florianópolis é uma homenagem a Floriano Peixoto. A Rua Marechal Floriano liga as ruas nas proximidades da Praça Nova à Avenida Eurípides Brasil Milano. Também na Rua Floriano Peixoto está localizado o Sereste Oeste. O Marechal Floriano, onde está, onde reside, né? O nosso ouvinte, o Felipe, sempre participativo aqui conosco pelo WhatsApp da Milano 991-530303, mandando aquela mensagem positiva. Uma boa segunda-feira, Felipe. Obrigado pela participação. 7h27 Vamos, Giovanni, agora com as manchetes dos principais sites de notícias do país. E as manchetes do site do G1, no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Vamos com as manchetes. MEC abre enquete para candidatos escolherem a nova data do Enem. O Weintraub deixou o país e deixou a Miami e seguiu a Miami, diz Ministério. Justiça do Rio nega pedido de prisão domiciliar para Queiroz. Outra manchete: ator Mário Frias é nomeado para comandar a Secretaria de Cultura. E a última manchete do G1: inverno deve ser menos intenso no sul, sudeste e também centro-oeste. Manchetes do site Terra no oferecimento sargento Adão Roberto Rodrigues. Contra o coronavírus, governo do Rio prorroga medidas de restrição até 6 de julho. Na Avenida Paulista, justiça define rodízio para atos pró e contra Bolsonaro. Belo Horizonte evita avançar com flexibilização do comércio. Papa Francisco
Francisco doa 2 ventiladores pulmonares ao Equador. Proposta de mudança. Voto pode ser opcional a partir dos 60 anos, diz relator de PEC. Manchete do site do Clique RBS no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Vamos com as manchetes. 96,5% de ocupação. UTI, Covid-19 do Hospital Conceição bate novo recorde. Serra Gaúcha, bandeira vermelha é suspensa pela Justiça de Garibaldi. Outra informação, Conmebol cancela 7 torneios e atualiza a retomada da Libertadores. Outra informação do Clique RBS, Mercado Livre, governo não foi notificado sobre desistência de investimento. E a última manchete, Rio Pardo, presa mulher apontada como responsável por transportar valores desviados da saúde. Manchetes do site UOL no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Vídeo distorce a informação a dizer que novo coronavírus existe desde 2003. Apesar de oposição, China pretende estabelecer um órgão de segurança nacional em Hong Kong. Na África do Sul, o grito de alerta dos profissionais de saúde. Europa tem mais de 2,5 milhões de casos de coronavírus. Prefeito da cidade belga de Bruges é esfaqueado no pescoço. O sargento Adão Roberto Rodrigues, há 30 anos está a serviço da comunidade, com trabalho destacado em projetos sociais no escotismo, Projeto Bombeiro Mirim, Defesa Civil e Movimento Comunitário. Diretor do Grupo de Escoteiros Honório Lemes, que neste ano completa 30 anos, o sargento Adão Roberto Rodrigues contribui na formação de cidadãos de bem. Sargento Adão Roberto Rodrigues, com a graça de Deus, participando na formação do caráter de jovens por um Alegrete melhor. Fica aqui, fica minuano. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 7h30. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Ótica Nova Visão, sempre inovando para oferecer o que existe de mais moderno no mundo óptico. Armações modernas das linhas Ana Hickman, Ray-Ban e Carolina Herrera, e as mais tradicionais de Fati, Rigro, Orlando Bardo e Jean Brage. Na Ótica Nova Visão você encontra as lentes com tratamento Transitions anti-reflexo com alta definição de imagem e garantia de adaptação. Orçamento que cabe no seu bolso. Sampaio 1082, fone 3422-9481. Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida apresenta o ginseng indiano, uma planta medicinal usada como remédio fitoterápico para combater o estresse e o cansaço provocado por esforço físico e mental. Ginseng indiano aumenta o desejo sexual, reduz os níveis de colesterol e aumenta a força muscular. Venha experimentar esse produto nas farmácias Manipulato, em São Gabriel e Alegrete, na Rua dos Andradas 376, fone 3422-5815. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. 97,5
7h33, 7h33. E o Cine FGTAS tem novo horário de atendimento ao público em razão do município, né? E integrar aí essa questão de cuidados, a questão da saúde, obedecendo os protocolos, informando de que o Cine FGTAS de Alegrete, a partir de hoje, o horário de segunda a sexta-feira será das 8h30 até as 12h30, com horário reduzido. Importante lembrar que as informações para agendamentos pelo telefone 3421-1725 ou 3421-1630 é o telefone do Cine FGTAS Alegrete. De acordo com o decreto do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, hoje abre o comércio já para os municípios, para a região, né, que estiverem a bandeira laranja. Como Alegrete está enquadrado nessa bandeira, Alegrete já pode abrir o comércio. Estava previsto para amanhã a abertura do comércio, mas agora há pouco falamos com o prefeito, o decreto foi ontem do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, portanto, comércio pode abrir hoje, segunda-feira, o comércio normal hoje em Alegrete. 7h35, Prefeitura de Alegrete, através da Junta de Serviço Militar, informando que foi prorrogado até o dia 30 de setembro o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam 18 anos em 2020, nascidos em 2002. O alistamento deve ser realizado exclusivamente pelo endereço www.alistamento.eb.mil.br. Nascidos em anos anteriores também podem se alistar pela internet, devendo procurar a junta para efetuar o pagamento da multa. Atendimentos da farmácia móvel voltam no dia 1º de julho e a Secretaria Municipal de Saúde estará retomando a partir do dia 1º de julho os atendimentos da farmácia móvel. Este ano, o formato de entrega dos medicamentos será diferente. O micro-ônibus da farmácia ficará estacionado de segunda a sexta-feira nas ESFs da cidade com uma escala pré-definida. O turno de atendimento será pela tarde, das 13h30 até às 17h, com atendimento exclusivo de um farmacêutico. Estamos com Rota na sua primeira edição para farmácias Manipulato. Nas farmácias Manipulato Alegrete São Gabriel, você encontra o ginseng indiano, uma planta medicinal usada como fitoterápico para combater o estresse. Manipulato, vida com qualidade de vida. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700. Rede Conesul Telecom. Ótica Nova Visão, novo conceito em ótica Alegrete região, recebeu novidades de óculos da linha Ciclet, com fácil adaptação, leve e confortável, pesando apenas 12 gramas. Venha conferir este lançamento, Ótica Nova Visão, na Sampaio 1082, fone 3422-9481, Ótica Nova Visão. ESCO-GD Tecnologia e Energia, atenção, não compre o seu gerador fotovoltaico nessa semana. A ESCO-GD tem novidades de preço, aguarde informações pelo 3427-0715 ou 984-63-6362, 984-63-6362. ESCO-GD, transformando a maneira de se pensar em energia. ESCO-GD, tecnologia em energia. 7h37. E já começaram as obras do novo templo da igreja da paróquia Nossa Senhora Conquistadora. E o pároco, o padre Vanderlei Almeida, pelas redes sociais mostrava sua alegria e também no sonho a ser realizado a partir de agora. Já começaram as obras da nova igreja da paróquia Nossa Senhora Conquistadora no bairro Santos Dumont, com apoio da comunidade que prestigia em massa os eventos da igreja. A obra também tem o apoio do engenheiro Gerson Kiefer e também da arquiteta Luciana Coni. O padre Vanderlei Almeida informou que o novo lema da igreja é Novo Templo, Nova Vida nas comunidades. 7h37, desde a última quarta-feira, 17 de junho, o advogado e procurador-geral do município, José Rubens Rosa Pilar, está respondendo interinamente pela Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em razão do afastamento titular da pasta. Parceria entre o município e a empresa Sotrim vai beneficiar pessoas com deficiência e foi assinado na semana que passou um termo de compromisso entre a prefeitura e a Sotrim, uma parceria para construir uma rampa e a instalação de um brinquedo adaptável. O local será o Parque Rui Ramos. É um balanço que vai ser utilizado pelas pessoas com deficiência física. E a diretoria da ANEEL aprovou na quarta-feira, última, dia 17, o reajuste tarifário da RGE Sul. As novas tarifas que entrariam em vigor na
sexta-feira serão aplicados a pedido da distribuidora a partir do dia 1º de julho. A estimativa de suba irá gerar um aumento médio de 6,09% nas contas de luz. E a enquete sobre as datas do Enem 2020 será entre o dia 20, que já começou o prazo, até o dia 30 de junho. E o Ministério da Educação citou 3 datas possíveis: dezembro de 2020 e janeiro ou maio de 2021. Os candidatos poderão escolher 3 datas disponíveis através da enquete a partir do dia 20 até o dia 30 de junho. As opções são as seguintes: as provas impressas serão de 6 a 13 de dezembro de 2020, de 10 a 17 de janeiro de 2021 e de 2 a 9 de maio a 2021. Quanto às provas digitais, também serão 3 opções: dos dias 10 até o dia 17 de janeiro de 2021, de 24 a 31 de janeiro de 2021 e de 16 a 23 de maio de 2021. De acordo, os candidatos inscritos no Enem para participar da enquete têm que acessar a página do participante. Temos aqui um aviso importante. A responsável pela agência do INSS de Alegrete está informando que agências do Instituto de Previdência Social estão fechadas. Ela pede que as pessoas que tiverem perícia agendadas para outros municípios que não compareçam, pois as agências não abrirão. Aviso importante do INSS de Alegrete, informando que as agências do Instituto de Previdência Social estão fechadas aqui na região. Ela pede que as pessoas que tiverem perícia para outros municípios que não compareçam, não se desloquem, pois as agências não abrirão. E uma informação que também, Elismário, ontem foi realizada uma homenagem via online ao saudoso ex-governador Leonel Brizola. E no dia de ontem, o fundador e o maior líder da história do PDT, Leonel de Moura Brizola, foi homenageado em um ato online. Domingo, dia que marcou 16 anos do falecimento do ex-governador. A celebração substituiu a visita que os trabalhistas faziam há anos no jazigo da Brizola em São Borja, suspensa em razão da pandemia do coronavírus. 7h40 pelas ruas do Alegrete. Rua Pinheiro Machado. José Gomes Pinheiro Machado nasceu em Cruz Alta no dia 8 de maio de 1851 e morreu no Rio de Janeiro no dia 8 de setembro de 1915. Foi um político brasileiro, tendo sido um dos mais influentes da República Velha entre 1889 e 1930. Era conhecido como o Condestável da República. Logo depois da proclamação da República Brasileira em 1889, foi eleito senador, participando a seguir da Constituinte 1890-1891, na cidade do Rio de Janeiro. Com a eclosão da Revolução Federalista em 1893 a 1895, no seu estado natal, em 1893, deixou a sua cadeira no Senado Federal do Brasil para combater o movimento armado no comando da Divisão Norte, por ele organizada. Pinheiro Machado atingiu a sua máxima influência quando Nilo Peçanha assumiu a presidência após a morte de Afonso Pena, em 1909. Apoiou a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca a presidente da República e em oposição a Rui Barbosa, apoiado pelos estados de São Paulo e Bahia. Pinheiro Machado foi assassinado com uma apunhalada pelas costas por Manso de Paiva, às 16h30 do dia 8 de setembro de 1915. O crime gerou uma enorme comoção nacional. Com a sua morte, o Partido Republicano Conservador, do qual era presidente, praticamente desapareceu. Em Alegrete, a rua Pinheiro Machado atravessa os bairros Cidade Alta e Assunção. 7h42. E com a falta de festivais e shows, MTG cria o festival Cante e Encante o seu CTG. E o festival foi criado pelo MTG e já conta com a música divulgada para a mostra não competitiva. Quanto às composições que irão participar, serão apresentadas ao vivo em uma live no dia 4 de julho, a partir das 20 horas na página do MTG, quando será anunciada a música vencedora. 7h42 presidente da Associação Médica de Alegrete, doutora Marilene Campanholo, reforça pedido à comunidade alegretense para colaboração junto à Unicred de Alegrete na campanha de mapeamento da coronavírus em nosso município. Estamos aqui para nós reforçarmos a nossa campanha que foi lançada essa semana para mapeamento do coronavírus em Alegrete. Eu acho que é extremamente importante e é uma das maneiras da gente conseguir ter uma ideia de como está a nossa cidade em relação à contaminação pelo coronavírus. A testagem dos pacientes e a testagem das pessoas dentro de um trabalho que a gente vem fazendo segundo a orientação da Universidade Federal de Pelotas é
o modo que nós temos de saber o quanto nós temos de contaminados no nosso município e com isso usar estratégias para a gente conseguir reduzir essa transmissão. Eu acho que é extremamente importante e a gente conta com a colaboração de toda a nossa comunidade, como sempre, para nos apoiar nessa campanha, onde serão adquiridos testes que serão realizados conforme o protocolo da Universidade Federal de Pelotas para esse trabalho de mapeamento. Nós temos uma conta na Unicred, que é a conta 16570-0, agência 2131. Qualquer valor é sempre bem-vindo, porque com esse valor nós vamos adquirir os testes e vamos dar continuidade ao nosso trabalho, porque nós já temos um número de testes que foi fornecido pela Secretaria de Saúde e a gente precisa de 4.500 testes para nós termos um trabalho que consigamos ter um número que nós podemos ter uma ideia da nossa cidade. Então é extremamente importante nesse momento em que a gente está vendo um aumento, né, uma crescente do número de pacientes, uma crescente de necessidade de leitos no hospital, que a gente tenha esse monitoramento dos nossos pacientes e da nossa comunidade. O valor, qualquer valor somado no final, a gente já tem várias experiências de campanhas, que qualquer ajuda é muito bem-vinda e que a gente sempre termina conseguindo o nosso objetivo. Não importa se é R$10, se é o valor de um teste, qualquer valor é muito bem-vindo. 7h45, 7h45, participação doutora Marilene Campanholo, presidente da Associação Médica de Alegrete. E o Jornal do Comércio já chegou aqui na redação do Rota 97, vamos com as manchetes desta segunda-feira, dia 22 de junho, manchetes do Jornal do Comércio daqui a pouquinho nas melhores bancas da cidade. Novas medidas ampliam a pressão sobre o varejo no consumo. Otelmo Drebes diz que a incerteza sobre decretos prejudica as lojas no comércio. Finanças, bancos gaúchos tem alta procura por procuração e também prorrogação de contratos. Na saúde, estado ultrapassa 20 mil casos de coronavírus. No agronegócio, a estiagem afeta a qualidade das bergamotas. E a última manchete aqui do Jornal do Comércio, produtores gaúchos de oliveiras se destacam no mercado de azeites. 7h46, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que o Senado deve votar já na próxima terça-feira, portanto amanhã, dia 23, a proposta de emenda à Constituição sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. E no Rota 97, vamos com os números lotéricos e a Mega Sena do concurso 2272, o sorteio realizado no último sábado, números sorteados 02, 05, 11, 24, 41 e 49. Não houve acertadores com as 6 dezenas e o prêmio acumulou para 45 milhões de reais. Próximo sorteio será na quarta-feira próxima. Repetindo os números da Mega Sena: 02, 05, 11, 24, 41 e 49. Com 5 acertos, nós tivemos 71 apostas. Vai levar um prêmio cada um, R$45.670. E com 4 acertos na Mega Sena, tivemos 5.667 acertadores. Um prêmio de R$817 com 42 centavos para cada um. 7h47, 7h47. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Em tempo de pandemia,
Ajudar os mais necessitados é uma questão de justiça. O Ministério Público promove de 8 a 26 de junho a campanha Todos por Alegrete contra o Coronavírus. Uma iniciativa dos promotores de justiça de Alegrete com a participação dos meios de comunicação da cidade. Doações de alimentos e produtos de higiene na Promotoria Pública e nas rádios Minuano, Nativa, Sentinela e Alegrete. Apoio Minuano FM. Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade, pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo: eu coopero com a economia local. Uma iniciativa do Sicredi. Pra fazer um bom churrasco, com carne pra o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas para segunda, terça e quarta, de 22 a 24 de junho, ou enquanto durarem os estoques. Agulha bovina 16,99 o quilo, peito bovino com osso 16,39 o quilo, pá da paleta 17,99 o quilo, centro da paleta 20,99 o quilo, carne moída de segunda magra 17,99 o quilo, caixa de coxa e sobrecoxa sem dorso com 15 quilos, R$96. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. A Agenda comunica que está aguardando o desdobramento das decisões das autoridades do município para confirmar a programação de remates, reiterando que estará continuando as transmissões e, embora mais este ônus, a comissão para os vendedores é de apenas 3%. Pede aos interessados em vender nos próximos dias que passem a informação para que a agenda possa repassar aos interessados que o consultam diariamente. A agenda está à sua disposição nos fones 3422-4664, 3422-4457 e 99987-7095. Agenda Remates de Qualidade. Fica aqui, fica Minuano. 7h50 Rota 97, primeira edição desta segunda-feira, 22 de junho, tempo nublado, temperatura 19 graus. Lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano, é só acessar www.minuanofm.com.br. E uma informação que interessa, viu, Luiz Mário, até porque se fala de recursos, né? Sabe que a quina de São João, sorteio que será realizado agora, o prêmio é de R$140 milhões, hein? Esse era o prêmio da quina de São João. O sorteio será no próximo dia 27, agora de junho. A quina tem um sorteio diferente, é o seguinte, não acumula, né? Caso ninguém acerte as 5 dezenas, o prêmio sai para quem tiver 4 acertos e assim sucessivamente. Portanto, essa informação para os ouvintes: a aposta mínima com 5 números custa apenas R$2. Sorteio no dia 27 de junho. Agora são 7h51, vamos trazer a participação do Padre Silvio Luiz Quevedo, da Paróquia São José, com informações da paróquia. Bom dia, Luiz Mário, bom dia, Giovanni, bom dia a todos. Em vista da troca de bandeira em nosso município, recordo que amanhã, terça-feira, já teremos missa na comunidade São Pedro, na Vera Cruz, às 19 horas. Todavia, preciso agendar pelo telefone da Secretaria Paroquial. Aproveito para louvar e bendizer a Deus pelo bom êxito, sucesso do nosso risoto ontem. Continuo hoje a novena em favor de todos os que trabalharam, fizeram doações e participaram deste momento festivo, celebrativo também em nossa paróquia. Que Deus, por São José e Nossa Senhora Conquistadora, abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sete horas 52 minutos, 7h52, Padre Silvio Luiz Quevedo, pároco da paróquia São José. E ontem foi um sucesso, viu, Luiz? Mas estive lá acompanhando, até porque fomos buscar lá o risoto, né, com salada. Olha, um sucesso, umas filas assim, mas o pessoal obedecendo aquela distância para entregar lá os alimentos. Parabéns ao Padre Silvio e a sua equipe de trabalho, vários voluntários lá ajudando. E uma informação que o CEAL busca o apoio da comunidade para melhorar a estrutura de trabalho. E o Centro de Ecoterapia de Alegrete, que há vários anos realiza atividades no Centro Hípico Zé de Abreu, lança uma campanha através de uma vaquinha online. O recurso é
para adquirir uma nova rampa. A rampa atual é de madeira e com o tempo está comprometida, precisando de uma reposição. Importante lembrar que a presidente, a Marisa Baldiceira, lembra de que a CEAL mantém aí e recebe ajuda de apoiadores, voluntários e também de sócios. A Expo Inter teve a previsão de data atrasada em cerca de um mês. Tradicionalmente realizada no fim de agosto, a feira deve acontecer entre os dias 26 de setembro e o dia 4 de outubro, devido à pandemia do coronavírus e às recomendações de afastamento social. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo secretário da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, Covatti Filho. E a campanha da vacinação contra a gripe continua aqui no estado do Rio Grande do Sul, em especial também no Alegrete. E a vacinação contra a influenza está à disposição da comunidade até o dia 30 de junho, em todas as UBSs com sala de vacinação. E atenção, os grupos que podem se vacinar são pessoas que já foram divulgadas, conforme o cronograma e também a lista divulgada pela imprensa aqui do estado. Agora são 7h54, a Polícia Civil do Estado lançou uma cartilha com dicas para prevenir golpes na internet. O objetivo é ajudar e abarrar os crimes de estelionato que se propagam no mundo virtual, principalmente durante a pandemia de coronavírus. O documento está disponível no site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E vem aumento por aí. E a Agência Nacional da Energia Elétrica, ANEEL, aprovou um reajuste na tarifa da RGE Sul, que irá gerar um aumento médio de 6,09% a partir do dia 1º de julho. Para os consumidores residenciais, a alta média nas contas será de 5,22%. Para as indústrias, o aumento médio será de 6,24%. 7h54 duas aldeias indígenas da tribo Caigang registraram pacientes confirmados com coronavírus. Um caso em Porto Alegre e outros 7 em São Leopoldo, na região metropolitana, na capital, segundo as prefeituras. Aquecendo vidas, vestindo corações. Esse é o nome da campanha do Agasalho 2020, que já foi lançado em Alegrete. E na cidade existem vários pontos de arrecadação, onde você pode deixar qualquer quantidade de agasalhos, calçados. Os locais são Centro Administrativo Municipal, Rede Vivo, Supermercado Estrela, Farmácia Panvel, Centro Empresarial e também Martini Brinquedos. 7h55, o Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou pela maioria de votos na quinta-feira a validade jurídica e continuidade do inquérito das fake news, que investiga a produção e divulgação de notícias falsas e difamação contra membros da corte. E o ministro da Educação, através do Ministério, anunciou que as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, acontecerão nos dias 7 e 10 de julho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Em publicação da rede social, o secretário também adiantou que haverá oferta em cursos à distância. De acordo com ele, as instituições publicadas já estão disponibilizando 51 mil vagas, em número ainda a subir. 7h56. Trote. No hipismo, é andadura de equídeos, entre o passo e o galope. Também pode ser atitude, manifestação ou tentativa de ridicularização, troça, zombaria. Mas a vida em seu galope não dá alça e corcoveia. E ensina que andando a trote, a rodada é menos feia. Léo Almeida. Braceiros no pensamento, escarcéus no coração, tem a inconstância do vento e as rédeas soltas na mão. São potros em revoltosa empenca, desenfreada, veio o mundo cor-de-rosa e tem a paixão da estrada. Não há quem lhes ponha arreio, trazem cisma de bagual. São moços, não usam freio, maneia, canga ou buçal. Mas a vida em seu galope não dá se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é
Mas a vida em seu galope não dá alce corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. E então qual fruto maduro que não cai longe do pé, vão desfraldando o futuro, mesclando razão e fé. É a vez de plantar raiz e ser semente e germinar, ir pincelando matizes por onde quer que se andar. Tomara que o frio do inverno não me pegue distraído e não me apodreça o cerdo, morrendo sem ter vivido. Mas a vida em seu galope não dá alce corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Mas a vida em seu galope não dá alce e corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Mas a vida em seu galope não dá alce corcoveia, e ensina que andando a trote. Com divergências em relação à bandeira vermelha, decreto com novas restrições começa a valer hoje em Porto Alegre. Segundo o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, deixa o cargo em pouco mais de um mês. Organização Mundial da Saúde registra recorde no aumento diário de casos de coronavírus. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8 horas, céu nublado e tempo abafado em Porto Alegre, agora faz 17 graus na capital. Entra em vigor nesta segunda-feira o novo decreto publicado pela Prefeitura que determina que comércio e serviços voltem a fechar as portas. Estão liberados para trabalhar os profissionais autônomos, liberais e microempreendedores individuais. Nos shoppings podem abrir farmácias, supermercados, bancos e lotéricas. Já os restaurantes agora vão ter de fechar as portas às 5 da tarde. Nada muda com relação às academias, que podem funcionar com distanciamento de uma pessoa a cada 16 metros quadrados. O mesmo vale para salões de beleza, que devem seguir com 30% de ocupação. Cultos e missas podem ser realizadas com restrição de até 30 pessoas. O Ministério Público vai acionar prefeituras que não cumprirem a bandeira vermelha do governo do estado. E o decreto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre possui divergências em relação ao que está previsto para cidades enquadradas em bandeira vermelha, como é o caso da capital. Um dos itens é a liberalidade em relação ao funcionamento de restaurantes. Pela bandeira vermelha, esses estabelecimentos só podem ter sistema de teleentrega, pegue e leve ou drive-thru. Já o prefeito Nelson Marquesan está dando autorização para a circulação de público e até funcionamento de buffet com restrição de horário. Treinos de futebol serão permitidos, mas sem contato direto entre atletas. Outros serviços que devem ser fechados pelo critério da bandeira vermelha seguem abertos pelo decreto municipal, tendo de seguir restrições. Alguns exemplos são academias, cabeleireiro e barbeiro, museus e bibliotecas. E o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, afirmou nesse domingo que o novo decreto do Executivo não causa divergência em relação ao sistema de distanciamento controlado do governo do estado. No fim de semana, a prefeitura publicou texto com medidas mais brandas em relação ao que prevê a bandeira vermelha no modelo do Piratini, como liberação de atendimento presencial em restaurantes.
Marquesan assegurou que não vai recorrer da decisão do governo estadual, pois concorda com a restrição e que já conversou com o governador Eduardo Leite sobre o tema para evitar ruídos. O prefeito afirmou que a capital tem particularidades que precisam ser levadas em conta. E os prefeitos que integram a região de Canoas, no modelo do distanciamento controlado, vão tentar sair da bandeira vermelha, provando ao governo do estado que tem mais 19 leitos de UTI para receber pacientes com Covid-19. O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, reconhece que dificilmente o gabinete de crise aceitará as ponderações, já que a regra para a contagem de leitos registrava os que estavam disponíveis até a última sexta. Caso não consigam reverter a cor da bandeira, os prefeitos garantem que vão cumprir as restrições, já que é visível o crescimento de casos da doença no Rio Grande do Sul. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Trânsito. Trânsito está liberado na Cristiano Fischer com a Ipiranga, onde mais cedo um carro e uma moto colidiram. Um casal que estava na moto foi levado ao hospital consciente. No carro, ninguém se feriu. Tem trânsito bem carregado nos acessos a Porto Alegre, tanto pela região do aeroporto Salgado Filho, próximo à estação Anchieta, quanto pela Freeway, próximo às obras da segunda ponte do Guaíba. Protásio Alves, após o caminho do meio, e Bento Gonçalves com estrada João de Oliveira Remião, além da Oscar Pereira, próximo à Rua da Gruta, também com trânsito carregado. Na região metropolitana, não há acidentes, tem trânsito mais intenso na BR-116 em São Leopoldo, na RS-118 em Sapucaia do Sul e na saída de Cachoeirinha em direção à capital. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Tempo. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 15 em Caxias do Sul, 19 em Santa Maria e 14 em Pelotas e Rio Grande. O dia será de sol entre nuvens e calor na maioria das regiões. Chance de pancadas isoladas de chuva entre o centro e o sul do estado durante parte da manhã. As temperaturas máximas se aproximam dos 30 graus em algumas áreas. A Organização Mundial de Saúde registrou aumento recorde de casos de coronavírus em nível global nesse domingo, com aumento de 183 mil casos num período de 24 horas. Os maiores aumentos foram na América do Norte e do Sul, com mais de 116 mil novos registros. O total de casos mundiais supera 8 milhões e 700 mil, com mais de 461 mil mortes.